Boa tarde, quinto ano, maravilha, mais um dia de aula. Glória a Deus pela nossa saúde, glória a Deus pela nossa família, glória a Deus pela nossa escola, não é verdade? Olha só, crianças, hoje, né? Quinta-feira nós temos aula de história, certo? E nós vamos falar um pouco, né, sobre Tiradentes e o dia 21 de abril. Né? Nós abordamos há dias atrás um pouquinho desse assunto e hoje nós vamos dar mais uma lida, tá? Em alguns marcos que nós temos aqui, né? E aí a gente vai fazer as nossas atividades mais um pouquinho, tá? Olha só, o marco de memória criado para relembrar a história de Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido como Tiradentes, é um exemplo, né? De como a imagem de um herói nacional é construída para permanecer na lembrança de um povo. E realmente é verdade, né? Todos nós, desde criança, em todo o tempo que a gente está na escola, né, a gente estuda sobre Tiradentes. É realmente um monumento, né? Conheça um pouco mais dessa história e saiba que celebramos o dia dos Tiradentes. Então ele está falando aqui, ó, quem foi Tiradentes? Tiradentes era um alferes. Ah, mas o que é isso, professora? É um antigo posto das Forças Armadas, né? Era o que ele exercia naquela época. Que participou de uma revolta contra o domínio português na época, em que o território brasileiro era uma colônia de Portugal. Essa revolta foi chamada de Inconfidência Mineira e ocorreu no ano de 1789 em Minas Gerais, onde acontecia uma extensa exploração de ouro. Como eu disse, vocês vêm estudando já a respeito de Tiradentes, então assim, é mais uma recordação, né, para que nós possamos saber, né, que ele foi um grande homem que conquistou muito. Os revoltosos, também chamados de inconfidentes, eles estavam insatisfeitos com o governo. E um dos motivos era a alta cobrança de impostos. Né? Então, naquela época, as pessoas estavam extremamente revoltadas e eles precisavam lutar, precisavam fazer alguma coisa contra esses impostos altos. Né? E uma delas ficou conhecida como derrama, que foi a cobrança forçada dos impostos atrasados feita pelo governo português. Então, o povo se revoltou contra isso. O objetivo dos Inconfidentes era separar a capitania de Minas Gerais do restante do território brasileiro e fundar uma república independente. Olha só aqui nessa foto que vocês estão vendo, uma tela que foi pintada representando, né, essa reunião onde eles estavam decidindo sobre isso, onde eles estavam correndo atrás dos direitos deles. Observem bem, olha só. Eles estão confeccionando uma bandeira lá, né, para a futura república. Então, assim, nós vamos ver aqui um marco muito grande sobre ele. Nós vamos fazer essa leitura, tá? No nosso WhatsApp, no nosso grupo, e nós vamos trabalhar as atividades sobre esse marco, né? E nós vamos falar também, olha só, crianças, sobre o dia 13 de maio e o 20 de novembro, né? São duas datas também que marcaram. O dia 13 de maio é um marco histórico, pois nessa data, por meio da Lei Áurea, milhares de pessoas se tornaram livres e a escravidão foi proibida no Brasil. Isso é algo muito maravilhoso, muito importante, que marcou realmente, né, o ser humano. Essa lei foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Todos esses assuntos aqui a gente trabalha com vocês todos os anos, né? Então a gente está realmente recordando e vocês não terão dificuldade, ó. Vamos fazer essa leitura aqui bem detalhada, né? Observando, ó, a abolição da escravatura. Olha só, o dia 20 de novembro e o movimento negro. A população negra não considera a data 13 de maio como representa a luta dos negros, né? Para o movimento negro, celebrar o dia 13 de maio é colocar a princesa Isabel no centro das comemorações. Então, na verdade, o que foi criado, né? Foi criado o dia 20 de novembro, que representa, né, o povo negro. Por quê? Porque relembra a morte de Zumbi dos Palmares. Ele era um líder, um grande líder negro, né, do quilombo ali dos Palmares. Ele lutou muito para que o povo negro fosse liberto. Então, por isso, desde 2011, essa data é oficial, né, crianças? Dia 20 de novembro, a gente sempre faz um trabalho, a gente sempre
fala, a gente sempre faz um desenho sobre esse dia, porque marcou realmente a nossa história. Então, nós vamos fazer algumas atividades sobre isso também, tá? E aí nós vamos fazer a leitura mais um pouco também. Eu vou acompanhar vocês, tirar as dúvidas, tá? Vamos lá trabalhar.